Bom dia, tudo bem? Hoje, mais uma vez, a gente continua a nossa devocional, meditação, e a gente continua em Mateus 5. Mateus 5, hoje, do versículo 13 ao 16. São versículos muito conhecidos, tá? Vocês vão lembrar. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, em lugar alto. Dessa forma alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a nossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eu sempre pensei nesse texto da seguinte forma, pensando como sal. Que sal é aquele condimento, é aquele tempero, é aquele item que ele permeia toda a alimentação e não só ele preserva, como ele traz sabor à alimentação. E de fato dá certo. Quando Jesus fala que nós somos sal da terra, é bem provável que ele tenha em mente essas duas imagens. Uma da preservação. Uma é aquele tipo de produto que você coloca no alimento e ele preserva. Eu lembro de, por exemplo, quando trabalhei um tempo com os sem terra, e eles, de forma muito interessante, eles não tinham geladeira, não tinham luz elétrica, eles viviam ainda em acampamentos, em assentamentos. E uma das coisas que eles comiam, e comiam constantemente, era uma coisa que nunca mais consegui comer, de tanto que a gente comia lá, era um peixinho, que aqui no Nordeste a gente chama de piaba, mas ele era tão salgado, muitíssimo mais salgado do que o que a gente chama aqui de charque, quando ela vem e você come sempre sem antes ter um cozimento na água. É muito mais salgado. E eles conservavam assim esses peixes, que eles próprios pescavam, para que ele durasse dias ali sem que se estragasse. E de fato o sal tem isso. O sal consegue preservar o alimento durante bem mais tempo, além do próprio sabor. Então essa é uma figura primeiro interessante, é entender que os cristãos, eles deveriam ser aqueles que trazem essas duas características: preservar a sociedade e, acima de tudo, trazer sabor, trazer vida. É o que deveríamos ser. Isso às vezes não combina tanto com o que a gente vê. E aqui eu não estou falando da questão moral. Não estou falando da questão moral. Apesar de ser um aspecto, mas não é isso. É que eu vejo hoje os cristãos tão sem vida, são pessoas tão tristes, tão abatidas, tão carrancudas, tão... não parecem ser pessoas que trazem sabor à vida. A outra imagem é muito interessante, que ele diz que não se pode, nós somos luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Quando eu viajava à noite, e quando eu viajo à noite, indo, por exemplo, para o interior, lembro que a gente de longe avistava a próxima cidade. E aí a gente ia contando a viagem de cidade em cidade de acordo com os luzeiros que apareciam à distância. Para aquela época, para um viajante, avistar uma cidade edificada sobre o monte enquanto ele viajava, representava muita coisa. Representava lugar de proteção, porque os desertos eram lugares de salteadores e bandidos. Representava segurança. Representava, além de segurança, direção. Era aquele lugar onde você parava e você tinha certeza que ou estava no caminho certo ou no caminho errado.
Era um parâmetro para ele. Direção, segurança e direção. Outra coisa que a cidade representava para os viajantes, representava hospitalidade, representava o lugar onde se podia dormir para continuar a caminhada e a viagem no dia seguinte. Conforto, segurança, direção e conforto. Por último, o lugar, a cidade que de longe você enxerga os luzeiros, representava para os viajantes um local onde ele ia ter provisões para a viagem, alimento, onde ele ia ali reabastecer o estoque para continuar a caminhada dele para onde ele iria. Segurança, proteção, acolhimento, hospitalidade e provisão. Nós somos isso, gente. Nós somos isso. Eu gosto muito de uma canção que diz que nós somos ponte. Ponte para as pessoas, abrigo para quem está desabrigado. Cristão tinha que ser assim. Cristão tinha que estar trabalhando e as pessoas do trabalho, quando se sentissem inseguras, procurassem um cristão. Cristão deveria ser local onde ele encontra provisão, alimento. Cristão tinha que ser lugar onde a pessoa encontra proteção. E cristão deveria trazer descanso, hospitalidade, paz para quem viesse conversar com ela. Eu não quero ficar comparando, mas de uma forma geral as igrejas tinham que representar isso para as pessoas. Não um lugar de julgamento, não um lugar de apontamento de culpa e de erros, não um local onde se aprende conhecimentos intelectuais somente. Não. Nenhum lugar de mero ajuntamento, porque ajuntamento pode ser coisa ruim se junta para uma coisa que não tem a ver com os valores do reino. Não é para mero ajuntamento. A gente se junta, ou melhor, o ajuntamento, a igreja, tinha que ser local de proteção. A igreja tinha que ser local seguro. A igreja tinha que ser local onde trouxesse descanso, onde a pessoa olhasse para a igreja e dissesse, ali eu posso descansar. Carlos Queiroz tem uma coisa muito interessante. Ele disse que antigamente, mais jovem, via as pessoas dormindo na igreja, no culto, e incomodava ele. Hoje mais não. Hoje ele olha para as pessoas que estão dormindo e diz, opa, aquele rapaz está dormindo porque ele se sente seguro. A gente só dorme num lugar onde a gente sossega e tem segurança que pode dormir. Nós temos que ser lugar de provisão como igreja, alimento. E a gente tem que ser lugar de direção. As pessoas precisam entender, não porque a gente julga, mas por discernimento do Espírito, se o caminho e a vida onde eles estão indo e vindo é caminho certo, não é caminho certo. Direção, proteção, hospitalidade e provisão. É isso que representa uma cidade elevada e edificada sobre o monte. E por fim, para acabar, gosto desse texto quando ele diz que assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. De forma bem literal eu vou ler agora, só que quero ler em uma outra linguagem, na linguagem A Mensagem. Ele diz que a generosidade seja a marca de vocês, mostrando-se acessíveis aos outros, e assim motivarão as pessoas a se aproximar de Deus, o generoso Pai do céu, ou a glorificar vosso Pai que está nos céus. Sabe o que significa isso? Quando a gente é luz, quando a gente é sal, quando a gente faz boa obra, a gente não faz para que as pessoas possam ir à igreja, a gente não faz para aproximá-las da igreja, a gente não faz para que a gente possa usar isso como fator motivador de evangelismo, a gente não faz isso
por nada, absolutamente nada, a não ser para que as pessoas glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. A gente faz boa obra para que as pessoas se levantem as mãos e fiquem de joelhos para Deus, mesmo que não se convertam. Nosso papel não é usar a obra, boa obra, para levar a uma conversão. Nosso papel é fazer com que as pessoas enxerguem Deus na hora que recebem alguma coisa da gente. Na hora que a gente faz a boa obra, nossa intenção tem que ser fazer aquelas pessoas glorificarem nosso Pai que está nos céus. Isso não significa que vão se converter. Isso não significa que vão para a igreja. Isso não significa nada a não ser que nossa boa obra seja feita de tal forma que as pessoas glorifiquem a Deus. Só. Ponto. Em outras palavras, que seja um culto. Que Deus nos ajude, gente, a ser sal, a preservar, a dar sabor, a ser feliz e a trazer sabor à vida das pessoas. A ser proteção, provisão, direção e hospitalidade. E a tudo que a gente fizer, seja para glorificar, seja para que as pessoas a quem a gente faz, para que elas glorifiquem a Deus, nosso Pai. Deus nos abençoe.